Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 66. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Então temos aqui o artigo 66, que está inserido no Código Civil, tratando em relação às fundações. Aqui vemos a atribuição ao Ministério Público quanto a essas fundações. Então velará no sentido de que o Ministério Público do Estado ele poderá fiscalizar em relação à fundação. Então é uma das atribuições do Ministério Público é de fiscalizar o Ministério Público estadual. Então em cada um dos estados o Ministério Público encarregado, né, será aquele Ministério Público daquele estado. Por exemplo, se uma fundação ela é fundada em Minas Gerais, então será o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que será o fiscal dessa fundação. Se uma fundação for fundada em São Paulo, o Ministério Público que velará, né, que atuará com fiscalização para aquela fundação de São Paulo será o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então é simplesmente aqui a referência quanto às atribuições do Ministério Público. O parágrafo 1º já diz o seguinte: se caso essa fundação funcionar no Distrito Federal ou em território, aí o encargo, essa possibilidade, essa atribuição será do Ministério Público do Distrito Federal e territórios, né, que é o próprio Ministério Público vinculado ao Distrito Federal. Então temos aí 27 ministérios públicos que irão tratar cada um no seu âmbito, né, cada um no estado, e ainda o Ministério Público do Distrito Federal naquelas fundações que forem fundadas justamente nesse Distrito Federal. O parágrafo 2º diz o seguinte: se estenderem a atividade por mais de um estado, o que é por mais de um estado, né, caberá encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Como assim? Mais de um estado, né? Isso aí é referenciado no enunciado 147 do Conselho Nacional da Justiça Federal, né, que trata do âmbito de direito civil. Lá eles comentam essa expressão por mais de um estado, contido nesse parágrafo 2º do artigo 66. Ele não exclui o Distrito Federal e territórios, né? A atribuição de velar para as fundações, que é prevista nesse artigo 66, é que o MP é que irá atuar, né? O Ministério Público local é que irá atuar, né? Ou seja, em cada um dos estados e aquele Ministério Público do Distrito Federal e territórios onde forem situados. Então não exclui a necessidade de fiscalização dessas pessoas jurídicas pelo Ministério Público Federal, quando se tratar de fundações instituídas ou mantidas pela União, autarquia ou empresa pública federal. Ou seja, há a possibilidade de cada Ministério Público atuar dentro do seu âmbito territorial, né? Ou seja, se atuar uma fundação com atividade em mais de um estado, cada ato deve ser verificado por aquele Ministério Público daquela região. Porém, o Ministério Público Federal ele pode fiscalizar também, né, diferentemente aí do Ministério Público que é do Distrito Federal, né? O Ministério Público Federal ele também pode atuar no âmbito das fundações, conforme a decisão, né, da ação direta de inconstitucionalidade 2794-8 do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento de que a atribuição do Ministério Público do local de velar pela fundação não exclui a necessidade de fiscalização de tais pessoas pelo Ministério Público Federal, né, nos casos em que a fundação ela foi instituída ou for mantida pela União. Né, no caso aqui seria autarquias, empresas públicas federais e que receberem recursos. Então, quando há recurso, quando há algum vínculo com a União, o Ministério Público Federal também poderá atuar na fiscalização. Então é uma dupla fiscalização nesse caso. A fundação fundada naquele local, naquele estado, será fiscalizada pelo Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal também poderá fiscalizar naquilo que estiver relativo à sua competência, no caso for mantida pela União ou delas receber recurso, né? Então há esse entendimento aí. Então esse artigo 66 que trata aí das atribuições do Ministério Público quanto às fundações. É esse dever aí de fiscalização das fundações, cada um do seu âmbito dos estados,
propriamente. Então esse é o artigo 66 do Código Civil.